todos que nos acompanham nesse evento, promovido pela Universidade de Fortaleza, instituição da qual eu sou egressa como graduada em Direito. E estou muito feliz em presidir uma mesa num evento com um tema tão atual e tão importante. Os desafios da justiça fiscal na era digital é o que vem nos movendo diariamente, né? Eu que estou à frente da Procuradoria da Dívida Ativa, da Procuradoria da Fazenda Pública do município de Fortaleza, nós estamos vivenciando isso diariamente e é uma dificuldade que nós estamos enfrentando, porém, a construção dessas soluções, elas tornam a vivência, a experiência muitíssimo interessante. Então, assim, é um prazer estar aqui presidindo esse painel, que é o 7º painel, Governança Tributária Digital, segunda parte, com as palestrantes que dispensam qualquer apresentação, professora Luciana Mello, da Universidade Federal de Pernambuco, procuradora do Estado também, professora Clarissa Sampaio, professora da Unifor, ambas professoras doutoras, né? Cada uma no seu métier, então vai ser muito interessante ouvi-las, né? A professora Luciana Mello vai falar sobre o acesso a informações fiscais e o seu reflexo na interpretação tributária na era digital. Já a professora Clarissa vai falar da administração pública na era digital. Então, eu desejo um bom painel, uma boa apresentação, que seja bem frutífera para todos nós. Passo a palavra à professora Luciana Mello. Muito obrigada, Valéria Lopes. Um prazer estar aqui hoje à tarde com vocês. Colega minha, né, procuradora do município de Fortaleza, eu sou do Estado, mas somos colegas procuradoras. Um prazer estar também aqui com a Clarissa Sampaio. Queria agradecer muito o convite, mais uma vez, da professora Anatécia Siqueira. É um prazer enorme estar aqui na Unifor, participando desse seminário que se renova anualmente. Eu acho que já deve ser o 3º ou 4º seminário, então é uma satisfação muito grande. Eu queria também cumprimentar os ouvintes, né, desse painel de hoje e dizer que o tema sobre o qual, como a Valéria Lopes já colocou, eu me propus a fazer uma reflexão, foi o acesso a informações fiscais e o seu reflexo na interpretação tributária na era digital. E eu já falava antes do início, né, a gente teve uma ligeira conversa aqui, eu, a Valéria e a Anatécia, e eu me propus a fazer essa reflexão em razão de várias inquietações que eu tenho sentido recentemente. Recentemente não, já há mais tempo, mas com mais força recentemente. Tanto como procuradora do Estado de Pernambuco, como pesquisadora e professora de Direito Tributário. Então, eu comecei a estagiar no Direito Tributário e comecei a ser contribuinte do Imposto de Renda numa época em que as declarações eram impressas, de preenchimento manual. Uma época em que os sistemas de comunicação entre os entes federativos tributantes eram tão inexistentes que o Estado ele não conseguia ter sequer a informação de quando um contribuinte declarava no imposto de renda uma doação, para poder, então, exigir o imposto de transmissão causa-mortes e doação sobre esse fato gerador. Eu lembro também, e faço questão de fazer referência, ao IPMF, que era o Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras, que depois foi substituído pela CPMF, a Contribuição Provisória de Movimentações Financeiras, que eles ambos foram exigidos no período entre 93 e 2007, e eram cobrados, evidentemente, sobre as transações financeiras, né, de todos os correntistas. Naquela época, né, isso lá em 93, entre 93 e 2007, o montante global das transações feitas por cada CPF ele foi capaz de determinar a descoberta de uma rede enorme de laranjas que se declaravam isentos do imposto de renda, apesar de movimentarem milhões em contas correntes. Isso foi bem emblemático na história desses dois tributos, que hoje já não existem mais. Uma curiosidade é que, na época, para fugir da CPMF, as pessoas repassavam os cheques que recebiam, né, para pagarem despesa. Eu não sei se vocês lembram disso. Talvez alguns alunos, né, a gente falando aqui para alunos que hoje nos estejam assistindo, eles nunca tenham sequer visto um cheque. Hoje nós temos a massificação de cartões de crédito, de débito, transferências bancárias, PIX,
né? E uma realidade em que, por exemplo, todas as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação de usuários de serviços e montantes globais mensalmente movimentados, elas devem ser informadas à Receita Federal do Brasil pelas instituições financeiras, né? Então, as instituições, todas elas, declaram a DECRED, que é uma declaração de movimentação de cartões de crédito e de dinheiro, né? Os profissionais e empresas da área da saúde apresentam também à Receita Federal a DEMED, que é a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde. Está lá relacionado todos os valores recebidos de pessoas físicas em decorrência de pagamento por prestação de serviço médico, de saúde, plano privado e assistência à saúde. Está tudo lá. As fontes pagadoras, do mesmo jeito, entregam a DIF, Declaração de Imposto sobre Renda retido na fonte. Consta lá todos os pagamentos e retenções do imposto de renda na fonte. A mesma coisa os ministérios, os órgãos que são responsáveis na administração pública pelos incentivos fiscais. Eles também informam a Receita Federal. Todos os dados, né, relacionados a incentivos fiscais estão lá na declaração de benefícios fiscais. A mesma coisa os serventuários de justiça, os oficiais dos cartórios de notas, tabelionatos, registro de imóveis, todos eles informam a Receita o DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. Está lá tudo relacionado, operação imobiliária anotada, verbada, lavrada, matriculada, tudo. Que caracterize, evidentemente, a aquisição ou alienação de imóveis realizada por pessoa física ou jurídica, independentemente do seu valor. A mesma coisa as empresas de setor de imóveis, elas apresentam anualmente à Receita Federal uma declaração de informações sobre atividades imobiliárias. E essas declarações, elas chegam à Receita Federal já há algum tempo, no instante de um clique, né? São todas online, o contribuinte dá um clique, na verdade, ou então os órgãos, ou então os sujeitos, no caso, a essas obrigações acessórias, e essas declarações todas chegam à Receita Federal. E, com isso, permite o cruzamento de dados, né? E, evidentemente, a malha fina, né? E quem checa tudo isso é o sistema de tecnologia disponível. Então, está lá a Receita com todas essas informações. A gente, quando declara, tem todas as nossas informações cruzadas com as informações de todas essas outras instituições e entidades e pessoas físicas e jurídicas para se certificar, no caso, a veracidade do que nós declaramos, né? E em alguma situação, na verdade, de desajuste ou então de desinformação diante das declarações que foram prestadas por pessoas distintas, a Receita Federal, na verdade, busca aí colocar os contribuintes em malha fina para que isso seja solucionado. E tudo isso por meio de um sistema de tecnologia, né? Então, eu estou fazendo toda essa todo esse itinerário aí para dizer que quando eu comecei a atuar como procuradora do Estado, eu ainda trabalhei em alguns processos de inventário em que o imposto de transmissão ele tinha sido pago por selo. O selo era comprado pelo contribuinte, era inutilizado e era colado no papel do processo para comprovar o pagamento do imposto devido. Era assim que se comprovava nos autos do processo de inventário que o imposto de transmissão tinha sido pago, né? E essas são mudanças, né, que ocorreram nas últimas 3, 4 décadas, né? E talvez quando nós falamos em revolução digital, os muito jovens, eles não tenham a noção que antes o financiamento do Estado e tantas outras coisas em nossa sociedade funcionavam em meios tão precários, ao olhar da atualidade como esse que eu acabo de relatar. Né? Então, na verdade, quando eu falo tudo isso, é para chegar num ponto que realmente tem me inquietado, que há 20 anos atrás, quando eu ingressei na Procuradoria, eu comecei lá atuando no setor dos grandes devedores, né? Isso há mais de 20 anos atrás. Né? Era basicamente a execução fiscal e as ações a ela referíveis. Né? Então, os processos, na época, eram todos físicos, logicamente. Inclusive, a gente atuava nos processos por escrito, a gente pegava a caneta e atuava nos processos. Né?
Nós fazíamos rodízio para viagens, né, para a região metropolitana, para o interior, para retirar autos do cartório, porque, na verdade, sequer a gente era intimado, né? A gente ia ao cartório para ser intimado justamente para procurar dar alguma celeridade ao processo de execução fiscal. Né? Então, eu me lembro, logo que eu entrei na Procuradoria, saindo lá com o carro oficial da Procuradoria, com uma mala e pegando esses processos físicos, que eu ia lá e recebia intimação lá no próprio cartório do Poder Judiciário. Né? Era uma lástima. Né? E, na verdade, quando eu volto hoje, né, para o setor de execução fiscal da Procuradoria, depois de 20 anos eu resolvi voltar, passei por vários outros setores de contencioso tributário, mas agora eu resolvi voltar. Eu sinto que não dá para dizer que a revolução digital efetivamente atingiu a cobrança judicial da dívida ativa em nosso país. Tá? Hoje, indiscutivelmente, é um avanço dizer que a totalidade dos processos, né, tanto na Procuradoria, né, estão digitalizados em nosso sistema, que é o SAG, né, da Procuradoria-Geral do Estado. Isso é um grande avanço, eu não tenho mais que já há muitos anos, muito antes do PJE, eu não tenho mais que pegar no processo físico, já está tudo lá disponível no sistema. E também a maior parte dos processos eles já estão na base do PJE de Pernambuco. Mas isso não dá para dizer que é uma atualização para a era digital das execuções fiscais, porque isso, na verdade, aconteceu em todo o Poder Judiciário em relação a majoritariamente todos os processos. Né? Então, agora, quando eu atuo nesses mesmos processos de execução fiscal que eu atuava 20 anos atrás, né, a impressão que eu tenho é que pouquíssimo mudou nos últimos 20 anos, que foi quando eu comecei a atuar neles, né? A despeito da revolução tecnológica que nós experienciamos no mesmo período, que foi exatamente isso que eu tratei aí nas falas iniciais, na fala inicial que eu agora fiz, né? Então, salvo o bloqueio de ativos pelo sistema Sisbajude e a restrição veicular pelo Renajude, que a Procuradoria, pelo menos a do Estado de Pernambuco, pena para conseguir, parece que a gente não evoluiu nada no processo judicial de cobrança de dívida ativa desde a década de 80, quando foi publicada a Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal. E eu falo isso porque eu acho que hoje que nós atualizemos realmente as nossas legislações e a própria interpretação do direito aos idos da era da tecnologia, da informação rápida, logicamente sem descurar da proteção dos direitos do contribuinte. E isso precisa, na verdade, ser encarado como um problema, porque a gente entra num rito de automação, né, que entra no dia a dia da gente e a gente deixa até um pouco de se questionar e de se espantar, mas isso precisa ser encarado como um problema, inclusive sobre o qual a doutrina precisa se debruçar e pensar como podemos fazer para enfrentá-lo de forma a entregar à sociedade uma melhor política pública de cobrança de dívida ativa. Já foi muito divulgado, né? Nós sabemos, inclusive, que uma comissão de juristas que foi instituída pelo ato conjunto do presidente do Senado e do Supremo Tribunal Federal em 2022, né, o ato conjunto número 1, presidida pela ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, apresentou alguns anteprojetos de proposições legislativas tendentes a dinamizar, a unificar, a modernizar o processo administrativo e o processo tributário nacional. No que concerne a execução fiscal, gente, os números que estão lá, inclusive no relatório, eles são estarrecedores. Os processos de execução fiscal, cujo tempo médio de tramitação é de 8 anos e 1 mês, representam aproximadamente 36% do total de casos pendentes no Poder Judiciário brasileiro, com uma taxa de congestionamento de 87%. Ou seja, apenas 13 em cada 100 processos de execução que tramitaram no ano de 2020, que foi quando ocorreu o estudo, foram baixados. Esse é o nível de congestionamento e de falta de efetividade e de eficiência. Então, além de moroso, muito vagaroso, o regime processual de cobrança dos executivos fiscais
tem uma efetividade muito, muito reduzida, muito baixa, o que frustra as expectativas orçamentárias e promove ainda mais desigualdade, né? Então, atualmente, o percentual de crédito que é garantido é muito baixo. As medidas de expropriação que as procuradorias conseguem são episódicas e a satisfação do crédito público é uma grande exceção. Esse é o problema, na verdade, que nós precisamos enfrentar, como doutrinadores, inclusive, porque nós já enfrentamos isso como profissionais, na verdade, da administração pública tributária, né? Mas que até pelo volume, porque não porque isso aí representa um volume extraordinário de trabalho para o procurador, mas é um trabalho, na verdade, que não conta em termos de efetividade de política pública, de cobrança de dívida ativa. Tá? Além disso, o processo judicial de cobrança da dívida ativa, a meu ver, ele incentiva a litigiosidade, indiscutivelmente. E isso vai de encontro ao entendimento atual de que a relação fisco-contribuinte ela não deve ser pautada no litígio. De modo que eu acho que faz-se necessário que a gente seja capaz de recalibrar essa relação, tanto na fase administrativa, como também na instância judicial. Então, nesse ponto, eu até já falei antes com a Valéria e com a Anatécia, antes de começar aqui o nosso painel, que eu passei hoje a manhã toda no WhatsApp. Vejam só, fazendo audiência na semana de conciliação do TJPE. Então, todas as audiências elas foram pelo WhatsApp, seja por troca de mensagens, seja por videoconferência, tudo pelo WhatsApp. E todos os anos, quando eu faço essa audiência, na verdade é o segundo ano que eu faço, para mim fica muito evidente o quanto esse diálogo do fisco-contribuinte é importante para que se chegue a um melhor, em melhor termos, a um bom financiamento do Estado. Então, eu acho que, para mim, é indiscutível a importância de a gente deslocar a discussão jurisdicional, poder deslocar essa discussão para um momento anterior, de diálogo administrativo entre o fisco e o contribuinte sobre os termos da dívida, muito mais frutífero em termos de efetividade, indiscutivelmente muito mais frutífero. Né? E o fato é que nós temos uma lei que realmente emperra, né, esse procedimento, a despeito de já termos tido várias condutas na esfera administrativa que deram uma melhor celeridade, no caso, à cobrança da dívida ativa, mas a lei de execução fiscal, no que diz respeito ao processo judicial em si, ela emperra, na verdade, essa possibilidade aí de um maior diálogo, né, entre o fisco e o contribuinte no momento da inscrição da dívida ativa. E também várias interpretações e condutas judiciais em processos de execução também contribuem para inviabilizar a efetividade desses processos. Então, eu realmente sou bastante favorável a uma ampliação dos poderes da administração tributária para a cobrança da dívida ativa de forma extrajudicial, evidentemente, com todas as garantias dos direitos dos contribuintes, todas elas garantidas, inclusive. Um dos projetos de lei que está aí no bojo dessa comissão de juristas é um projeto de lei de direitos e garantias do contribuinte. Né? Então, temos um pouco disso exatamente nesse projeto. Foi apresentado como anteprojeto, hoje já é um projeto de lei, 2.488 do ano de 2022, mas, a meu ver, ainda de forma tímida. Tá? O projeto de lei indiscutivelmente avança para, ainda no âmbito administrativo, abrir a possibilidade de que eletronicamente o devedor seja notificado para efetuar o pagamento, parcelar, transacionar, ofertar garantia antecipada, apresentar pedido de revisão administrativa de dívida já inscrita, antecipando aí uma discussão que hoje é necessariamente jurisdicional. Então, assim, uma oportunidade de diálogo direto e tendente a solucionar o litígio. Né? É prevista já num momento que deixa de ser hoje, quando a gente fala em inscrição em dívida ativa, é um momento formal. Né? Então, na verdade, esse momento deveria ser um momento em que a administração pública é capaz de dialogar com o contribuinte para evitar exatamente a judicialização da cobrança.
né? De forma a que essa judicialização ela seja precedida de uma oportunidade de acertamento entre o fisco e o contribuinte. Né? Então, assim, o projeto de lei também, esse que eu falo, né, para vocês, ele avança ao prever estratégias consolidadas de cobrança extrajudicial, tais como o protesto, que hoje a gente já faz, né, que foram todas essas, na verdade, ações administrativas que estão aí previstas, legalmente previstas aí nesse projeto de nova lei de execução fiscal, a averbação da certidão, a comunicação aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, serviços de proteção ao crédito e congêneres, né? O que as fazendas públicas já vem fazendo, né? Esse projeto de lei ele também passa a contemplar a possibilidade de a Fazenda Pública instaurar a execução extrajudicial de dívida de pequeno valor. Então, a ideia é que esse ingresso no judiciário ele não seja automático, né? Não vai para o judiciário porque deixou de pagar, vai para o judiciário por questões que sejam efetivamente relevantes e que mereçam, na verdade, um processo judicial para serem resolvidas, né? Agora, a meu ver, essa previsão ainda é muito tímida, em especial em vista dos valores que contempla, e talvez não precisasse de tanta rigidez, né, considerando-se as nossas desigualdades regionais. Eu conversava com Valéria e eu dizia que aqui no estado de Pernambuco a gente pode considerar, né, uma execução fiscal de dívida irrisória e pedir a extinção quando o contribuinte ele tem uma dívida total de ICMS, por exemplo, de R$ 26.000. Tá? É um valor muito baixo. Né? Certa vez eu conversei com o Onofre Alves Batista, que já esteve aqui nesse seminário, ele já palestrou nesse evento, foi procurador-geral do Estado de Minas Gerais, e ele me disse que lá, no Estado de Minas, eles não entram com a execução cuja dívida é inferior a R$ 100.000. A Valéria aqui me falou que no município do Ceará parece que são R$ 50.000. Né? Então, assim, talvez essa rigidez, ela, na verdade, não seja adequada, considerando todas as nossas diferenças regionais e diferenças mesmo entre os entes federativos, né? Porque para essa modalidade de execução administrativa extrajudicial, o projeto de lei prevê que a dívida de valor consolidado inferior a 60 salários mínimos, no caso da União, autarquias, fundações e demais entidades federais de âmbito nacional que, na verdade, vão poder ser instauradas a execução por via extrajudicial. Né? Então, 60 salários mínimos para o âmbito federal, né? Das dívidas da União Federal. E no caso dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das autarquias e fundações, evidentemente, estará sujeita a esse rito, na verdade, as dívidas até 40 salários mínimos. Então, evidentemente, garantida ampla defesa do contribuinte na esfera administrativa também, como na judicial. Então, a eventual intervenção do Poder Judiciário, num caso desse de dívida de pequeno valor, somente se dará por iniciativa do próprio devedor, segundo o projeto de lei, por intermédio da propositura de embargos à execução de dívida ativa de pequeno valor, que busque reconhecer algum ponto de ilegalidade, né, algum aspecto de ilegalidade na execução, no caso que está sendo proposta de forma extrajudicial. Tá? Então, essa é a previsão justamente para que o contribuinte tenha sempre acesso ao Poder Judiciário. Né? Então, assim, acho que isso é um avanço. Eu me questiono em relação aos valores e a rigidez, considerando todas as nossas diversidades regionais, né? Mas, assim, acho que isso vem no encontro, inclusive, de descongestionar o Poder Judiciário indiscutivelmente. Tá? Nesse relatório, né, que foi apresentado junto com o projeto de lei, de nova lei de execução fiscal, tem uma referência a um estudo, eu acho que foi encampado pelo CNJ, Diagnóstico do Contencioso Judicial Tributário Brasileiro. Nesse estudo, o TRF da terceira região ele informou que 883.888 dos 1.251.361 processos executivos fiscais pendentes de solução lá no TRF3 cobravam um valor menor ou igual a R$ 50.000.
Ou seja, cerca de 70% dos executivos fiscais em curso no TRF3, a princípio, se a gente tivesse, por exemplo, uma lei, na verdade, como essa que está proposta nesse anteprojeto, e de alguma forma, eles não precisariam sequer ter sido ajuizados, né? Caso essa solução legislativa que foi proposta estivesse vigente, né, de uma possibilidade de execução extrajudicial, em que a Fazenda Pública tem toda a condição diante, na verdade, desses meios, né, de informação todos que ela tem disponível, né, já na própria cobrança do tributo, ela pudesse, na verdade, encampar aí essas cobranças de dívida ativa de pequeno valor, né? Então, em suma, o projeto de lei ele defende que a intervenção judicial ela deixe de ser provocada pelo simples fato da dívida estar em caso de inadimplência, de dívida de qualquer monta, e passa a ocorrer, no caso, a instância judicial, a intervenção judicial somente diante de uma efetiva existência de controvérsia jurídica, a partir aí da propositura de uns embargos à execução pelo contribuinte, ou diante de um inadimplemento de um crédito público que tenha um valor relevante. Tá? Então, assim, isso já indiscutivelmente é um avanço e reduz muito e atribui poder à administração pública tributária que use, né, de todos esses dados que ela já tem disponível em seus, né, em seu banco de dados para realmente efetivar uma política de adimplemento de dívida ativa, evidentemente com satisfação e com a observância dos direitos do contribuinte, mas que seja minimamente efetiva, né? Minimamente efetivo. Esse projeto de lei, uma outra coisa que também me chamou a atenção, e que nós já fazemos, mas também, mais uma vez, em valores que são muito, assim, eu considero valores mal projetados, né? Ela dispensa o ajuizamento de execuções fiscais quando o montante do débito consolidado do devedor estiver abaixo do valor mínimo fixado pela autoridade competente, ou enquanto não localizados bens ou direitos em nome do sujeito passivo. Né? No caso do Estado de Pernambuco, nós até tivemos recentemente uma ação dessa, mas foi episódica em relação a um acerto que foi feito entre o Poder Judiciário e a Procuradoria-Geral do Estado em relação a CDAs de valores inferiores a R$50 mil. Né? Aliás, não CDAs, mas a dívidas totais de contribuintes em valores inferiores a R$50 mil, né, em que nós ajuizamos, mas pedimos também a suspensão da dívida. Então, na verdade, assim, eu acho que a gente precisa se preocupar, na verdade, nesses processos que são essenciais, né? Assim, quando você pensa em procuradorias de Estado e município, Procuradoria de Fazenda Nacional, a execução da dívida ativa é uma atividade primordial, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão e fazer uma discussão para trazer critérios de mais racionalidade, mais economicidade, mais eficiência. O que a gente faz hoje em dia, na verdade, assim, muitas vezes mais do que insuficiente para, na verdade, esses princípios aí que deveriam nortear, na verdade, toda essa atividade serem princípios observados. Evidentemente que não por uma má atuação do procurador, mas, na maioria das vezes, pela própria forma como esse processo se coloca e como esse processo ele impede, na verdade, essa maior efetividade nessa política pública de satisfação da dívida ativa dos entes federativos. No projeto de lei, agora já é projeto de lei, também tem que uma previsão lá que a citação do executado ele já vai importar também em ordem de bloqueio de ativos. Então, quando o juiz cita, essa ordem de citação ela já implica
em ordem de bloqueios de ativo como um reconhecimento em decorrência da tutela de evidência dada dos atributos de certeza e liquidez inerentes ao débito inscrito em dívida ativa. Hoje, esses requisitos de liquidez e certeza, eles não adiantam de muita coisa para a gente, né? Então, assim, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, para a gente conseguir uma ordem de bloqueio de ativos, é uma luta, né? Primeiro porque você só pode pedir depois da citação, né? E hoje a gente tem problemas, inclusive, com a própria citação do devedor, né? Então, a Fazenda Pública, pelo menos a que eu conheço aqui no estado de Pernambuco, pena para conseguir essa ordem, e essa ordem ela só é deferida após a citação do devedor, que é um outro processo penoso aí para a Fazenda Pública em relação a qualquer execução, em relação a qualquer valor. Então, assim, a gente sofre com isso em relação a todos os valores de execução fiscal, né? Da execução com valor mais irrisório àquela execução, na verdade, com valor mais significativo, né? E o tempo que o procurador, na verdade, usa para poder responder esses processos é um tempo equivalente, né? Então, são também regulamentadas nesse projeto de lei as consequências jurídicas da não localização do devedor ou da ausência de bens ou direitos passíveis de penhora. Esse projeto de lei ele simplifica a regra atualmente existente, né, que é a regra do artigo 40, né? Atualmente a gente aplica a suspensão prévia, né, do artigo 40, depois os 5 anos, tá? Para poder, na verdade, ter a prescrição intercorrente, né? O projeto ele estabelece que, nessas hipóteses, o processo será arquivado sem baixa na distribuição. Então, essa é a previsão aí desse projeto de lei para cuidar aí dessa questão relacionada à prescrição intercorrente, que, evidentemente, precisa de um cuidado no que diz respeito à forma como isso vai ser efetivado para que esses créditos aí não se percam de vista, em especial considerando que aqueles que vão para o judiciário, de acordo com essa nova sistemática, serão créditos de maior valor apenas, né? Então, eu me pergunto se será suficiente, né, essas medidas, se serão suficientes para dar uma maior efetividade, né, aos processos de execução fiscal, né? Acho que sim, acho que elas ajudam muito, né? Eu tenho procurado estudar cada vez mais esse projeto de lei, mas na verdade, eu fico me questionando, né, o que é que nós, né, podemos fazer, né? Certamente tudo isso vai melhorar de alguma forma, né? Mas assim, acho que está ainda longe, né, de trazer os benefícios da sociedade de informação para o processo de execução fiscal. Acho que ainda está longe, né? Então, assim, hoje, quando a gente escuta falar em inteligência artificial, né, isso é uma realidade que é tão atual, mas é tão distante ainda de um processo que é tão relevante para o financiamento do Estado brasileiro, né? E acho que são momentos como esse, de congressos, de seminários como esses, em que pessoas como nós que pensamos o direito numa perspectiva de refletir sobre ele, a gente precisa se debruçar sobre esses temas, que são temas de grande interesse da sociedade, para, de alguma forma, a gente contribuir, na verdade, com a nossa reflexão e também com a nossa experiência, né, nesses processos, para a elaboração dessas leis, sabe? Ao invés de adotar, na verdade, uma postura simplesmente de analisar ou então de sistematizar leis que já estão postas, né? Então, a despeito de toda a revolução tecnológica, né, o processo de cobrança da dívida ativa que nós temos, a meu ver,
fomenta a desigualdade, fomenta a injustiça e gera custos elevadíssimos para o Estado brasileiro. E acredito que esse é um viés que nós precisamos, né, temos o dever de apontar e precisamos também refletir para fazermos uma discussão profunda sobre governança fiscal na era digital, incluindo aí esses processos de execução fiscal, né? Eu acho que nada justifica que, com tanto acesso a informações, como nós temos hoje em nossa sociedade, evidentemente, com todo respeito aos direitos do contribuinte, os processos de cobrança de dívida ativa não evoluam para garantir o mínimo de efetividade e satisfação do crédito público. Então, assim, essa era, em suma, a mensagem que eu gostaria, eu quis trazer hoje para esse congresso. Sabia que ia estar aqui junto com pessoas que estudam e que trabalham, na verdade, com a execução fiscal. E acho que é uma oportunidade que nós temos de tornar essa discussão mais ampla, mais abrangente, né? Fazer essa reflexão, na verdade, para cada um, da forma que pode contribuir, né? Para esse novo regime, né? Porque, indiscutivelmente, a gente não pode continuar com um regime que eu acho que, mesmo na década de 80, já era um regime acanhado, esse da Lei 6.830. Então, claramente, a gente tem um processo judicial de cobrança de dívida que não acompanhou nada, né? A evolução da nossa sociedade, em termos, na verdade, de revolução digital, ao ponto de eu, depois de 20 anos, voltar para um setor e ter insights, né, daquilo que eu experienciava e vivia, logicamente que com alguma diferença por conta da digitalização dos processos, mas situações que eu vivia há 20 anos atrás. Ou seja, se não se resolveram problemas em 20 anos, ou faltou reflexão sobre eles, ou então, na verdade, é porque esses problemas precisam ser encarados, né? E procurar, na verdade, resolvê-los a partir de uma outra ótica, menos litigiosa, uma ótica, na verdade, em que a gente atualize essa relação fisco-contribuinte para termos mais dialógicos, né? Para termos mais relacionais, numa perspectiva de uma relação que seja mais harmoniosa, né? Uma relação que não necessariamente vise o litígio, mas que vise uma boa consecução da política pública de efetivar aí a cobrança da dívida ativa do Estado. Então, essa era a mensagem. Eu agradeço muito a escuta de todos e de todas. Muito boa tarde. Professora Luciana Mello, agradeço aqui as reflexões que foram trazidas, que é o maior desafio hoje da gestão da cobrança da dívida ativa é equacionar todos esses problemas que foram trazidos. E, indiscutivelmente, a cobrança administrativa ela vem se sobressaindo à cobrança judicial de forma arrebatadora. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar de tornar mais eficiente a política pública de gestão da dívida ativa, já que estamos lidando com o dinheiro público, com a recuperação do crédito público. Então, estratégias de cobrança mais eficientes, mais rápidas e menos onerosas, elas são sempre muito bem-vindas, né? Então, e o uso da tecnologia nos ajuda bastante, já que a gente utiliza informações em volume expressivo. Então, é fundamental esse aporte tecnológico, né? Sem olvidar a inteligência e a mão humana, e ressaltando a questão da consensualidade, que eu acho que nunca teve tão presente, aproximando o fisco do contribuinte. Então, tornando mais presente ali a discussão, trazendo o contribuinte para o acertamento do crédito tributário, mesmo após a inscrição em dívida, nós já temos evoluído bastante nisso. Então, eu agradeço as considerações e, ao passo aqui, já encaminho a palavra para a professora Clarissa, que com certeza vai nos trazer maiores reflexões acerca do tema. Muito obrigada, Valéria.
Professora Natécia, a quem eu agradeço imensamente a oportunidade de participar desse seminário, que desde ontem tem suscitado discussões tão interessantes. Então, parabenizo a professora Natécia, ao professor Diego, pela concepção do seminário, pela execução desse seminário, né? Professora Luciana, é uma grande satisfação dividir uma mesa contigo, né? Nós nunca não havíamos feito ainda uma mesa juntas, né? Doutor Marcelo, boa tarde. Bom, eu vou puxar para o direito tributário, para a administração pública tributária, uma reflexão que, no primeiro momento, eu fiz envolvendo a administração pública como um todo, né? A administração pública na era digital. E a pergunta é se, diante da existência dos meios digitais, existiria um direito subjetivo do cidadão ou do contribuinte a um bypass institucional para assegurar acesso aos serviços públicos. Ou seja, se o contribuinte poderia escolher a via digital ou a via analógica, né? Se existe esse direito subjetivo. Vamos lá. É preciso compreender que a administração pública... Só aqui colocar aqui para... A administração pública no século XXI, ela atua dentro de uma sociedade de informação. Ou seja, é uma sociedade as tomadas de decisões são feitas com base em informações, daí porque ela é compreendida como informacional, é uma sociedade de aspecto global com relação ao âmbito de atuação, e é uma sociedade em rede, como diz Castells, né? Porque há diversas interações cada vez mais complexas entre indivíduos, entre governos, entre entidades, entre empresas, numa espiral sem fim. Então, é nessa sociedade informacional, global e em rede que a administração pública se vê na contingência de atuar, se vê na contingência de dar respostas aos muitos problemas que a elas são colocados. Então, se a administração pública ela não acompanha a forma de agir da sociedade como um todo, se ela se distancia da forma de agir, da forma de resolução de problemas da sociedade, ela acaba perdendo espaços de atuação, espaços de regulação, espaços de decisão. Ela acaba deixando de assumir a posição de instituição, que ainda, segundo Castells, há uma distinção entre instituição e organização. As instituições, elas devem cuidar de interesses gerais, enquanto que as organizações cuidam de interesses específicos. Então, a administração pública precisa continuar a ser a administração pública, ela precisa continuar a responder, ela precisa continuar a atender, ela precisa continuar a desempenhar o seu protagonismo no oferecimento de bens e serviços públicos, na resolução de conflitos, na regulação. Então, para isso, ela precisou, inevitavelmente, incorporar meios digitais de atuação, ou seja, ela precisou ir para esse mundo tecnológico, tá? Em termos históricos, vamos mencionar a existência, primeiramente, do governo eletrônico, no começo dos anos 2000, que a professora Luciana falou, com a entrega do imposto de renda, em vez de ser em ficheiros, passava a ser em disquete, depois em pendrives, enfim. Mas isso não era um governo digital. Isso era a simples transposição de informações para um meio digital, mas não implicava ainda a criação o governo eletrônico ainda não é um governo digital. O governo eletrônico, ele é a simples eliminação do papel, o que já é uma coisa que tem suas vantagens, sim, com certeza, principalmente em termos de conservação da informação, né, em termos de segurança daquela informação, simplificação de procedimentos, mas o governo digital, ele implica alguns passos além.
ele implica a instituição de um verdadeiro ecossistema de atribuições em que há um diálogo, há uma postura dialogal, há canais de diálogo entre a administração pública e a sociedade, entre a administração pública e o contribuinte, tá? Então, dentro do governo digital, nós podíamos destacar aspectos como o e-government, que é o processo de tomada de decisões, de resolução de questões internas e externas. Temos o e-serviços, que seria o front office, ou seja, da administração para fora, o contato dela com o cidadão, com a sociedade. Então, seriam as certidões da Receita Federal, seria o cartão de vacinação, né, o certificado de vacinação, e o e-democracia, que seja a participação popular, a participação da sociedade civil na formação da vontade estatal, por exemplo, mediante consultas públicas. Quais seriam os fundamentos normativos dessa administração do governo digital? Bom, a doutrina normalmente aponta o princípio da eficiência, o direito fundamental à boa administração e o direito à razoável duração do processo. A questão do e-government é tão importante que as Nações Unidas produzem relatórios anuais sobre a situação dos 193 países no que diz respeito ao e-government, porque ele relaciona o e-government, a presença dele e o grau de sofisticação e amplitude dele com o atingimento de algumas ODS, como, por exemplo, a 16, paz, justiça, instituições fortes, como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17, a parceria em prol de metas. Tá? Então, existe, de fato, toda uma preocupação com a modernização da administração pública no sentido tecnológico e claro, em razão dos benefícios que ela traz, como a desmaterialização, como a simplificação, a desburocratização, com uma rapidez, com uma transparência. Existem estudos que demonstram uma clara correlação entre o nível de governança digital e a percepção da transparência e a diminuição de índices de corrupção. Tá? Bom, mas nem tudo são flores, né? Não é a revolução tecnológica não é uma panaceia, até porque, mesmo digital, mesmo tecnológica, a administração digital precisará atuar dentro das pautas vinculantes de um Estado democrático de direito. Ela precisará, sim, inevitavelmente, observar os direitos e garantias fundamentais. Então, não existe um regime jurídico para a administração analógica e outro para a administração digital. Em ambos os setores, há a vinculação aos direitos e garantias fundamentais, há uma vinculação às pautas normativas da administração pública, aos princípios constitucionais. Bom, e todas essas exigências se aplicam também à administração tributária, né? Tudo que nós falamos há pouco se aplica à administração tributária, atividade típica de Estado, né? Responsável pelo financiamento, pela possibilidade de o Estado executar suas diversas atividades, né? E tida pela Constituição, inclusive, como uma área de primazia, de preferência, artigo 37, inciso 18. Né? Então, seria muito complicado se a administração tributária não incorporasse os meios tecnológicos no seu dia a dia. Haveria, com certeza, diminuição de receitas, seria inviável tributar a economia intangível, o relacionamento com os contribuintes tornar-se anacrônico, já que em vários aspectos da vida em sociedade comercial, o relacionamento é pela via digital, tá? E traria prejuízos também à manifestação cidadã, já que a produção de decisões tributárias de forma dialogal e transparente, ela pode
se valer, ela pode ganhar muito com a via digital, tá? Então, tudo que foi falado sobre a administração pública, de uma forma geral, a administração pública digital, se aplica com essas especificidades à administração pública tributária. Considerando a vinculação da administração pública tributária aos direitos e garantias fundamentais, vamos trazer algumas questões que podem suscitar algum conflito ou alguma necessidade de adaptação de formas de atuação da administração pública a eles. Eu elenquei 4 questões, como o acesso à via digital e as questões decorrentes da ausência ou dificuldade em tal forma de conexão. Existe a exclusão digital, né? A necessidade de observância nos procedimentos administrativos as mesmas posições e garantias vigentes para o modelo físico. Ou seja, as garantias do processo tributário digital têm de ser as mesmas, do processo tributário digital tem que ser as mesmas do processo tributário físico. A preocupação com o sigilo das informações coletadas e armazenadas pela administração pública. E que na era da informação, o crescimento é exponencial. Cada vez mais a administração obtém de forma mais e mais fácil informações a nosso respeito. Não é? A professora Luísa ontem citou um caso interessantíssimo de dados obtidos de pais de alunos em creches e que acabaram sendo, na Holanda, que acabaram sendo usados para outras finalidades. Bom, e finalmente a tomada de decisões administrativas com base em algoritmos. E aí toda a necessidade da sua transparência para que a sua utilização possa ser legítima e não discriminatória, não enviesada, como novamente no caso que a professora Luísa falou, né, em que percebeu-se um enviesamento na fiscalização de migrantes que recebiam o valor relativo ao auxílio creche, tá? Bom, mas a questão específica que nós vamos tratar é a relacionada mesmo à inclusão, a inclusão dos usuários, a inclusão do contribuinte na via digital, certo? Bom, a inclusão digital hoje é considerada como um aspecto essencial para o pleno exercício da cidadania. Uma inscrição no concurso público, a interposição de um recurso, a marcação da vacina de Covid, a obtenção da certidão de vacinação, enfim, a obtenção do auxílio emergencial por ocasião da epidemia de Covid, né? Então, que tinha que ser pela plataforma, ou pelo CAD único, ou pela plataforma digital, tá? Então, sem inclusão digital, hoje não há como se pensar num verdadeiro, um exercício pleno da cidadania, de modo que deve ser compreendida a referida inclusão como uma política pública, deve ser uma política pública. Tanto que a lei do governo digital, que é a lei 14.129 de 21, dispõe no seu artigo 20, né, como um dos princípios e diretrizes, o estímulo a ações educativas para a qualificação de servidores públicos, para o uso da tecnologia, porque o servidor precisa ser treinado também, e para a inclusão digital da população. Só destacando, não havia feito antes, a Lei do Governo Digital foi editada em 2021 pela União, mas ela tem aplicação a estados e municípios e ela estabelece as bases para a administração pública digital, tá? E, claro, sem retirar as esferas de deliberação de competência própria dos entes federados, mas os princípios, as diretrizes, elas são de aplicação para todos os entes federados. Então, foi um marco muito importante na consolidação, na progressiva consolidação do governo digital, tá? E destacamos também que a Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 da ONU tem como uma das preocupações
no que diz respeito ao e-government, não deixar ninguém para trás. E não é só o acesso aos meios digitais, mas é também a saber usar, como esses meios digitais são usados. Né? É uma formação para se atuar pela via digital, e não mero acesso à internet. Bom, alguns dados sobre inclusão digital no Brasil. O Brasil apresenta números bons nesse sentido. Os dados do IBGE de 2021 revelavam que 90% da população, 90% dos lares já tinham acesso à internet. Nada obstante, haja um contingente populacional que é menor, por exemplo, na zona rural, em que o percentual cai para 74,7%, e o grupo acima de 60 anos, cujo percentual é 57,55%. Não a minha mãe, que tinha Pix antes de mim, mas vamos lá. Novamente, as vantagens da via digital. A rapidez, a desnecessidade de deslocamentos físicos, a desmaterialização, a maior facilidade de guarda de informações, certo? Bom, é algo up to date, né? Agora, a questão da base normativa. Será que é preciso uma lei ou é preciso uma norma administrativa autorizando a administração a atuar pela via digital? Bom, tem uma discussão na doutrina que entende que, se a via digital é colocada como uma opção ao contribuinte, não haveria nenhuma questão, não haveria maiores problemas jurídicos. Isso poderia ser feito por uma norma administrativa. Afinal de contas, de qualquer forma, precisa ser regulamentado. O uso dos meios digitais pela administração precisa ser regulamentado. A questão é que nível de norma precisa ser utilizada. Já em se tratando de situações que o acesso à via digital é o caminho único, né, é obrigatório, só pode ser pela via digital, e quando houver um caráter restritivo ao cidadão, ele precisa, para realizar a defesa de um direito, aí sim já há entendimento, tanto na doutrina brasileira quanto na portuguesa, da necessidade de lei em sentido formal, para encaminhar obrigatório e exclusivamente para a via digital, quando houver uma situação que provoque alguma restrição aos direitos aos direitos e garantias dos contribuintes, né, do cidadão. Não seria o caso da declaração de ajuste anual de renda de pessoa física, tratada esse ano pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 2134/2003, certo? Embora não seja lei, né, é uma instrução normativa, né, considerando a faixa de renda daquelas pessoas que declaram, que entregam a respectiva declaração, ou seja, pessoas com rendimentos acima de 28.500 de alguma coisa, pessoas que tiveram rendimentos isentos acima de 40 mil reais. Então, a gente pode tendencialmente dizer que essas pessoas não fazem parte da exclusão digital. Então, para elas, a imposição dessa via única, ainda que seja tratada por uma instrução normativa, não causaria restrição, certo? Lembrando que já em 2007, o nível de acesso das populações das classes A e B à internet já era mais de 70%. Então, não seria caso, então, não seria possível enxergar aí uma restrição ao contribuinte. Mas, bom, voltando para a questão da dualidade meio físico, meio digital. A lei do governo digital, ela prevê, no artigo 3º, inciso 16, uma situação de possibilidade de permanência do atendimento presencial de acordo com as características, a relevância e o público-alvo do serviço, tá? Então, nós teríamos aí a dualidade meio físico, meio digital.
E vamos olhar para essa dualidade sobre a ótica da teoria do bypass institucional. O que é o bypass institucional? O bypass é um arranjo institucional em que, diante de disfuncionalidades numa instituição de origem, é criada uma segunda instituição, mas sem extinguir a primeira, exatamente para que essa segunda atue de uma forma diferenciada, superando essas disfuncionalidades. Mas a primeira continua a existir. A primeira continua, daí porque é um vai pensar, a primeira continua a existir. Tá? Então, a gente podia pensar, sob a ótica dessa teoria, a dualidade entre meio físico e meio presencial. E o tempo é que vai dizer qual é a instituição que vai ser dominante, ou seja, se a anterior vai ser totalmente absorvida ou vai se modificar. Aí só os processos de cada instituição é que vão dizer. Tá? Então, será que a gente poderia dizer que existe esse direito subjetivo do contribuinte? Ou seria uma questão de discricionariedade administrativa, de fornecer o meio, de disponibilizar também o meio físico? Bom, pelo menos numa situação, por exemplo, no procedimento administrativo digital, a lei do governo digital prevê que, tendo em vista que o meio digital é instrumental, assim como o meio físico, que há a possibilidade de utilização do meio físico mesmo no processo digital. Quando o cidadão requerer, quando não for viável o meio digital, ou quando o uso do meio digital causar risco à celeridade do processo. Então, se a administração nega, claro que ela pode negar, mas aí ela precisará motivar a sua decisão. Então, penso que numa situação dessas, a gente poderia falar num direito subjetivo havia a dualidade, né? A dualidade, até porque a administração vai ter de motivar. Ela pode negar, mas ela vai ter de, ou seja, não fica totalmente a critério dela, né? Ela pode negar, mas ela precisará motivar, tá? E será que seria possível pensar numa administração pública que opere completamente pela via digital? Será que essa administração pública cairia no abismo da impessoalidade? Haveria uma desumanização da administração pública, como alerta, por exemplo, o professor Paulo Otero? Tá? De fato, nós estamos entre dois polos. Nós estamos entre o fascínio digital e a fobia digital. Nós vivemos as duas situações. O fascínio e a fobia. De modo que o meio digital ele deve ser usado quando ele for a melhor opção, quando ele de fato for a melhor opção, certo? E não como decorrência de um fascínio, de um fetichismo que vai acabar trazendo uma situação mais desfavorável do que favorável para o contribuinte, para o cidadão e para o cidadão. E aqui eu vou, por fim, lembrar um trecho do livro A Era do Capitalismo de Vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder, da Shoshana Zuboff. Ela diz o seguinte: todos nós trabalharemos para uma máquina inteligente ou vamos ter pessoas inteligentes em torno da máquina? E aí ela vai a antigas perguntas políticas. Lar ou asilo? Esse lugar, um lar ou é um exílio? É senhor ou súdito? Amo ou escravo? Então, são temas eternos do conhecimento. Então, a tecnologia é Nossa Senhora ou é nossa escrava? Certo? E a administração pública, ela, dentro de um Estado de direitos fundamentais, ela jamais pode passar para uma completa desumanização. Muito obrigada. Obrigada, professora Clarissa. Trouxe também outro lado da reflexão da era tecnológica no âmbito da administração pública. É uma questão muitíssimo importante que a gente não pode descurar, dos excluídos digitais. Então, a gente tem que ter sempre essa preocupação em possibilitar o acesso, todas as garantias possíveis de ampla defesa, contraditório e acessibilidade.
E o mais importante, que ainda com o advento da inteligência artificial, quem ensina a máquina é o homem. Então, o contribuinte, o cidadão contribuinte que tiver acesso à construção dos algoritmos que são utilizados, ele vai poder se defender. E os meios vão ser colocados à disposição, tanto para quem já maneja o meio digital, como para o excluído digital, de forma que a gente tem que garantir todo o direito à ampla defesa, ao contraditório e também ao dever das decisões fundamentadas da administração pública. Então, queria agradecer à professora Clarice, mais uma vez agradecer à professora Luciana Mello, também registrar a presença do meu colega, Marcelo Siqueira, professor doutor, também meu professor no mestrado, me trouxe muitos ensinamentos, e agradecer ao nosso público que nos acompanhou até agora, e daremos sequência ao próximo painel. Obrigada a todos. Oi, Marcelo. Obrigada. Prazer tê-lo, Marcelo. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, prazer enorme.